Pessoal, bom dia. Então, o objetivo dessa videoaula é a gente fazer o lançamento da etapa 3 do projeto de compilador, né, onde o objetivo é construir a árvore sintática abstrata. Então, nós vamos revisar junto esse documento aqui e ver alguns detalhamentos aí sobre as diferentes partes desse trabalho, certo? Começando então com a introdução aqui, né, deixa eu só ajustar um pouco aqui o tamanho da tela. Então, começando com a introdução, então essa terceira etapa do projeto ela tem por objetivo criar a AST, né? Então lá no nosso Moodle, se eu me permitir ir lá para o navegador, aqui, nós temos então, nessa semana, nós ainda não está disponível, mas vai estar bem em breve, nós temos então um vídeo aqui, esse aqui que eu estou marcando, ó, sobre o que é a AST, certo? Então eu recomendo vocês darem uma olhada de imediato já nesse material, inclusive nessa videoaula N5A0, para entender o que é AST. Certo? O conceito não é muito complexo, basicamente o que a gente tem aí é uma simplificação da árvore de derivação, que vocês sabem bem o que é já nesse ponto da disciplina. Então, o objetivo é criar essa AST baseada na entrada. Então, o resultado da etapa 3 vai ser a criação de uma árvore em memória. Então, essa árvore ela tem que ser obrigatoriamente criada na medida que as regras semânticas vão sendo executadas. Para entender o que são regras semânticas, eu recomendo também vocês darem uma olhada nesse vídeo aqui, onde a gente vai falar na parte do Bison, a parte 2 aqui, onde aqui se explica como se adicionar ações semânticas em cada uma das regras da produção, das produções gramaticais que vocês fizeram na etapa 2. Então, vou voltar aqui para a apresentação de novo. Então, a árvore ela tem que ser obrigatoriamente criada na medida que essas regras semânticas vão sendo executadas e tem que ser mantida em memória depois que o YYparse retornar. Então, a gente vai ter uma variável global, ela vai aparecer logo em seguida aí, que essa variável global ela vai apontar para a raiz da árvore, certo? Então, quais são as funcionalidades necessárias? A gente vai ter um suporte aqui no item 2.1 para que a gente possa colocar nessa árvore informações relacionadas aos tokens. Então, lá naquele vídeo sobre o Bison parte 2, eu explico também sobre a questão do YYLval e como associar um valor ao token, certo? Então, aqui tem uma explicação rápida também de como se fazer, onde para se atingir esse item 2.1, tem que basicamente se focar no scanner.l, certo? Então, a gente vai ter que utilizar essa variável global YYLval para atingir o objetivo, certo? Então, basicamente, como essa variável é global e ela tem um tipo, certo? Para a gente influenciar o tipo dela, a gente tem que usar o %union, e dentro do %union a gente vai colocar vários campos, que são os campos possíveis, são os tipos possíveis que os tokens e os não terminais podem adotar durante o processo de análise léxica sintática, certo? Então, sugere-se aqui na associação do valor ao token que o nome do campo seja valor léxico. O tipo desse campo, nessa union que vocês vão declarar lá no parser.y, tem que ser um tipo definido por vocês de acordo com o que está mais aqui para baixo, certo? Mas o nome do tipo fica a critério de vocês. É só o nome do campo que, em princípio, eu sugiro fortemente que seja esse aqui. Aí vocês vão perguntar, mas por que esse nome aqui? É para eu poder reconhecer quando vocês estão associando a um token o valor léxico dele, certo? Então, essa associação vai ser feita lá no léxico, né, no ponto L, onde vocês vão fazer, então, logo, imediatamente antes de retornar o token, o identificador dele, retornar, então, YYLval, definir esse campo aqui, né, com um valor. Então, o tipo desse valor léxico tem que ser uma estrutura de dados que vocês vão definir, que vai ter esses campos aqui. Número da linha onde apareceu o lexema, o tipo do token, que pode ser ou caractere especial, ou operador composto, ou identificador ou literal. Por exemplo, as palavras reservadas não há necessidade de se associar valores às palavras reservadas. Mas esses 4 outros tipos de tokens, que são os que vocês têm lá definido na etapa 1, tem que ter um tipo associado, né? E o valor do token. Então, não precisa lidar com palavras reservadas. Então, o valor do token tem que ser uma cadeia de caracteres. Então, para vocês terem essa cadeia de caracteres bem associada ao token, vocês têm que fazer esse trdup do YYText, porque YYText é só um ponteiro que, em função do avanço do analisador léxico, ele vai mudar, vai apontar para lugares diferentes. Então, a gente tem que fazer uma cópia da string apontada por ele no momento que a gente vai retornar um token, antes da gente retornar um token, né?
Então isso a gente vai fazer para tokens de caracteres especiais, operadores compostos e identificadores. E os tokens de valores literais têm que ter um tratamento especial, né? Os literais são aqueles 2.3, 3, uma string entre aspas, um caractere simples entre aspas simples. Então ele tem que ser convertido para o tipo apropriado. Então se, por exemplo, for um literal int, tem que se fazer conversão com a TOI. Se for um ponto flutuante, tem que se fazer a conversão com a TOF. Mesma coisa para booleano e para cadeia de caracteres. Os tipos caractere e cadeia de caracteres não devem conter aspas. Isso foi inclusive um questionamento lá da etapa 2 ou da etapa 1, não me recordo. Mas aqui realmente precisa remover as aspas, sejam elas simples ou duplas no campo valor. E tem que, claro, fazer a duplicação com a strdup. A forma de implementar o valor do token para literais é utilizar dois campos, um tipo... Opa, como é que faz para ir para o lado aqui? Dá um zoom aqui então, para a gente ir para o lado. Então vai ter um tipo, certo? Que vai ser o tipo do literal e o valor associado a ele através de uma construção única da linguagem em C. Então essa é uma forma de se implementar, que eu deixo a dica aqui para vocês. Deixa eu ver só se eu consigo ir um pouco mais para o lado aqui. Assim, então. Acho que agora consegue aparecer aqui a segunda coluna. Bom, então, esse é o item 2.1. Né? Em relação ao item 2.2, então tem que se implementar uma estrutura de dados em árvore, já que a gente precisa construir uma árvore nessa etapa, né? Então essa estrutura de dados ela tem que ser utilizada para se representar as informações em memória com as funções habituais, criação de nó, remoção, alteração, impressão recursiva da árvore na tela, enfim, permitindo um percurso em profundidade nesse caso da impressão, né? Qualquer outra função que o grupo achar pertinente pode também ser implementada, né? E eu saliento aqui que cada nó pode ter um número arbitrário de filhos, né? Então a melhor solução para fazer isso é uma solução que envolva uma flexibilidade na hora de gerenciar os filhos. Então, pode ser um vetor, mas bom, daí o vetor tem que ser de número de tamanho definido, né? Bom, em relação aí agora à construção da ST, essa aqui é, digamos assim, uma das partes mais importantes, né? Então, o objetivo desse item 2.3 é realmente fazer a ST. Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que colocar ações semânticas no final das regras de produção, isso está em negrito, sempre no final, descritas no arquivo do Bison, né? E essas ações, essas ações semânticas, vai ser basicamente código C, né? Vai ser utilizado para se criar ou propagar os nós da árvore, né? Montando na medida que a análise sintática vai sendo realizada, ou seja, na medida que as ações de redução vão acontecendo. Então, como a análise sintática é ascendente, a árvore será criada de baixo para cima, ou seja, das folhas em direção à raiz, né? Então, esse é o funcionamento do parser LA-LR, né? Que LR-LA, que é o que o Bison implementa, né? Então, a maior parte dessas ações será composta de chamadas por procedimento de criação de um nó da árvore e associação desta com os filhos. Então, é nessas ações que a gente vai dizer assim, esse nó aqui tem esses filhos, né? E no final desse processo de análise sintática, vai ter que ter um ponteiro para a estrutura de dados que guarda a raiz da árvore, certo? Isso tem que ser salvo na variável global árvore. E a raiz dessa árvore, da ST, do programa inteiro, vai ser um nó que representa a primeira função do arquivo de entrada, certo? Então, o nó raiz, ele é a primeira função do arquivo que foi fornecido como entrada. Tem que fazer parte da ST, então. Esses são os elementos que tem que fazer parte. Então, a gente tem que ter uma lista de funções, onde cada função vai ter que ter dois filhos. O primeiro filho é o primeiro comando dele, e o segundo é a próxima função, né, se caso ela existir, né? Então, se a função for vazia também, esse primeiro filho vai ser nulo, né? Mas enfim, em princípio tem comandos dentro de funções, né? Então, se o programa tiver só uma função, vai ser só um nó que vai ter só um filho que vai ser para o primeiro comando, né? Porque o segundo filho dessa função, que aponta para a próxima função, ela não existe, então ela vai ser nula. Além disso, a gente tem que ter, então, lista de comandos, onde cada comando tem pelo menos um filho, que é o próximo comando, certo? Lista de expressões, onde cada expressão tem que ter pelo menos um filho, que é a próxima expressão. E isso é especialmente importante naqueles comandos onde isso é necessário, né? Quando a gente faz uma chamada de função, cada parâmetro da função é uma expressão, certo? Então, por conta disso, a gente vai fazer com que essa chamada de função aponte pelo menos para a primeira expressão. E essa expressão tem que ser uma lista, daí pode ser uma lista. Né? Todos os comandos simples da linguagem, salvo o bloco de comando e a declaração de variáveis sem inicialização,
Então, todos os comandos simples têm que fazer parte da árvore, salvo o bloco de comando, né? O bloco de comando a gente utiliza para questões de escopo, né? E aqui as questões de escopo elas não são tão importantes. Então, a gente vai simplesmente se focar nos comandos simples, né? Então, as declarações de variáveis que não têm inicialização de variável também não é necessário, porque a declaração de uma variável para ST ela é inócua, né? É importante para depois a análise semântica que a gente vai fazer na próxima etapa, mas nesse momento não é. Então, o comando de inicialização de variável de atribuição, notem que aqui eu estou botando os dois na mesma situação, eles têm que ter pelo menos dois filhos. Um que é o identificador, ou identificador com indexação de vetor, certo? Aparece isso mais abaixo, né? E o outro que é o valor da inicialização, certo? Então, se eu me permitir fazer um desenho, né? Como é que vai ficar essa situação? Deixa eu sair para o desenho aqui. Então, se a gente tem um operador igual, certo? Esse operador igual, que é o de atribuição, ele vai ter um filho que vai ser um identificador ou o indexador de vetor, e do outro lado ele vai ter que ter um outro filho que vai ser, digamos assim, a expressão que eu estou atribuindo, né? No caso da inicialização é a mesma coisa, ela tem dois filhos também, pelo menos, né? Os comandos de entrada e saída têm pelo menos um filho, certo? Porque se vocês olharem a especificação dos comandos de entrada e saída, ele sempre tem só um parâmetro, né? O comando chamada de função, e agora eu vou passar para a próxima página, tem pelo menos um filho, que é a primeira expressão na lista de seus argumentos, né? Então a chamada de função, ela vai se tornar na nossa árvore simplesmente um nó com um único filho, que vai ser esse filho, vai ser a primeira expressão, né, dos parâmetros, né? Se houver mais de um parâmetro, deve ser uma lista, mas aí o primeiro parâmetro é pronto para o segundo. Os comandos de shift têm pelo menos dois filhos, um identificador, ou identificador com indexação de vetor, e um literal inteiro. Então, porque shift, né, de maneira análoga ao que a gente viu antes, se a gente olha aqui para o quadro, ele vai ter então menor, menor, se for um shift, com dois filhos. Aqui vai estar a variável que vai ser shiftada, e aqui vai estar o valor inteiro. E a mesma coisa para o outro shift, né? Aqui vai estar a variável que vai sofrer o shift dos seus bits, e aqui vai estar o número de vezes que esse shift vai acontecer. Então, voltando aqui para os nossos slides, né? Então, os comandos de retorno, break e continue não têm filhos, então eles só são um nó sozinho. O comando if com else opcional tem que ter pelo menos 3 filhos, um para a expressão do if, outro para o primeiro comando, quando isso for verdade, e o último opcional, né, já que o else é opcional, para o primeiro comando quando falso, né? Lembrando que esses comandos podem ser blocos, né, mas aqui a gente vai apontar só para o primeiro comando, já que comando aponta para o próximo comando, como a gente já viu antes, né? O comando for tem que ter pelo menos 4 filhos, um para atribuição de inicialização, um para expressão, outro para atribuição de incremento e decremento, e um para o primeiro comando do laço, né? De novo, se tiver mais de um comando dentro do laço, a gente vai ter uma lista de comandos a partir desse primeiro comando para o qual for aponta, né? O comando while ele é muito semelhante, só que ele tem pelo menos 2 filhos, um para expressão e outro para o primeiro comando do laço, né? Bom, todas as expressões aritméticas e lógicas têm que obedecer às regras de associatividade e precedência que já foram estabelecidas lá na etapa 2, incluindo identificadores e os literais, fazem parte também da árvore, né, os identificadores e literais, e é por causa disso, inclusive, que lá no léxico, no item 2.1 dessa especificação, a gente associou valores a esses identificadores e literais, né? Os operadores unários devem ter pelo menos um filho, os operadores binários devem ter pelo menos 2 filhos e o operador ternário deve ter pelo menos 3 filhos. O indexador de vetor, que é esse aqui, deve ter pelo menos 2 filhos. Identificador é a expressão da indexação, né? Então, por que eu vou mostrar isso num exemplo aqui do quadro, né? Quando a gente está fazendo uma atribuição, por exemplo, um vetor, né? Eu vou chamar aqui de vetor com o número 3 e um igual a 2. Como é que vai ficar a árvore disso aqui? Nós vamos ter o igual, que vai ter 2 filhos, como a gente já viu. De um lado a gente tem o 2, e de outro lado a gente tem essa indexação. Então a gente vai ter um nó, que vai ser representado por abre e fecha colchetes, que vai ter por si só 2 filhos, um que é o identificador, e o outro que é a expressão de indexação, né? Que no caso aqui é só um número, que é o 3. Certo? Então a árvore fica assim. E é isso que eu quis dizer aqui com essa última frase aqui do item 5, né? Bom, ainda tem essa questão do explicita-se o pelo menos nessas frases anteriores,
pois os nós da árvore podem aparecer em lista, se necessário mais de um filho, que indica qual que é o próximo elemento da lista, como a gente já viu antes lá, detalhado, né? Bom, então isso é a parte principal, daí depois vem a parte que vai permitir a gente ter uma visualização gráfica dessa árvore que vocês criarem. Então aqui é o item 2.4, e o 2.4 então tem por objetivo exportar a árvore em um formato específico, né? Então tem que implementar a função export, ela aparece lá no arquivo main.c que a gente vai ver logo em seguida. E essa função é uma função recursiva, né, que deverá percorrer a árvore gerada da raiz em direção a todos os nós, né, de uma maneira em profundidade, né, um percurso em profundidade, certo? E imprimindo todos os nós e todas as relações entre os nós. A impressão, então, tem que acontecer na saída padrão, então basta fazer um printf, né? É importante que não tenha nenhum outro printf de depuração, né, para não poluir essa saída, né? E um nó vai ter que ser identificado pelo seu endereço de memória aí, quando vocês executarem, né? Então isso pode ser impresso com %p no padrão lá que é colocado dentro do printf. Então aqui é dado um exemplo de saída para um computador de 32 bits, certo? Onde o nó, esse aqui, o que termina por 900, tem somente um filho, que é o 8E8, e esse 8E8 tem, por sua vez, dois filhos, que são esses dois aqui, né? Então essa é a parte que vai nos dar a estrutura da árvore, mas a gente não vai saber ainda os labels. Então para a gente saber os labels, todos os nós têm que ter nomes, né? Usando uma linha por nó, certo? Para a gente nomear, isso vai ter que estar na saída padrão também. Então como é que a gente vai nomear? Vai ter que ter o identificador do nó, que vai ser o endereço dele, %p, da mesma forma como a gente fez as relações. E depois, seguido de espaço, abre colchetes, label igual e o nome daquele nó entre aspas duplas, certo? E aí a gente termina por fecha colchetes e ponto e vírgula, certo? Como está nesse exemplo aqui a gente está nomeando os 4 nós que apareceram no exemplo anterior, onde a gente tem a raiz como sendo a minha função, depois nós temos um igual, que é o primeiro comando dessa função, por exemplo. De um lado a gente tem a minha var e do outro lado a gente tem um literal string, que lá na entrada vai ter aspas duplas, a gente vai removê-las, mas aqui as aspas duplas não são do literal, mas são do valor desse label, certo? Então é por causa disso que estão aparecendo as aspas duplas aqui, não é porque essas aspas duplas vêm do literal string. Bom, o nome que a gente vai utilizar para o campo label de cada um desses nós tem que seguir o seguinte regramento. Então, para funções a gente vai utilizar o identificador das funções, o nome da função. Para declaração de variável com inicialização, o nó tem que ser menor ou igual, né? O operador composto menor ou igual. Para o comando de atribuição, o nome tem que ser igual. Para o indexador de vetor, o nome tem que ser abre e fecha colchetes. Para a chamada de função, o nome tem que ser call, seguido do nome da função chamada separada por espaço. Então tem que ser call, espacinho, nome da função, quando é uma chamada de função, né? Para os comandos de shift, o nome tem que ser o operador composto, menor, menor ou maior, maior, sem espaço. Por exemplo, aqui eu estou usando o maior, maior, para um dos shifts, né? Para os comandos de retorno, break e contínuo, a gente pode utilizar os mesmos lexemas correspondentes a cada um deles. Então vai aparecer lá dentro do nó, retorno, break e contínuo. Para os comandos de controle de fluxo, a gente tem que utilizar o nome if para o comando if com else opcional, o nome for para o comando for e o while para o comando while. Embora o while lá na nossa sintaxe tem while do, né, a gente vai usar só o while aqui. Para as expressões aritméticas, tem que ser utilizados os próprios operadores unários ou binários como nomes. Para as expressões lógicas, a gente vai utilizar então o E comercial duplo. Para as expressões lógicas, deve-se utilizar o E comercial duplo para o E lógico e 2 barras verticais para o OU lógico. No caso do operador ternário, que ele aparece também lá na especificação da etapa 2, tem que ser utilizado o nome interroga 2 pontos, que seriam, digamos assim, os marcadores que identificam ele, né? E, enfim, para os identificadores e literais, tem que se utilizar o próprio lexema sem aspas simples ou duplas, quando for o caso, como a gente já viu antes ali, né? Então essa é a forma de exportar, né? O formato que vocês têm que exportar a saída da árvore, né? Para eu ter uma visualização gráfica dessa árvore, né? Bom, além disso, então, a gente tem que ter então, a remoção de conflitos e ajustes gramaticais. Se porventura vocês tiverem que fazer alguma modificação na gramática, tem que remover os conflitos. E gerenciar corretamente a memória, né? Então,
como vocês vão fazer muito strdup, malloc, etc., para fazer, já que vocês vão estar criando essa árvore em memória, vocês têm que fazer uma função libera, que aparece aqui na função main, protótipo dela, que tem que liberar toda a memória de maneira recursiva da árvore, né? Então isso vai ser feito depois de fazer o printf da árvore inteira na saída, né? E eu vou utilizar o programa Valgrind para averiguar se vocês estão fazendo vazamentos de memória. Eu dou mais detalhes disso logo em seguida. Bom, então agora indo para os anexos, então esses são 6 itens que tem que fazer para essa etapa. Eles podem parecer bastantes, mas na realidade a etapa ela é relativamente simples, porque basta construir uma árvore e que, se vocês verem bem o vídeo lá do Bison, a forma de se criar árvore ela é bem tranquila. O Bison ele foi feito para se criar uma árvore, né, nas ações semânticas. É uma das funcionalidades principais dele, né? Bom, então o arquivo main.c, então a variável global árvore do tipo void asterisco é um ponteiro para a estrutura de dados que contém a raiz da árvore, derivação do programa, né? Então isso é vocês que vão definir o valor dessa árvore, né? E a função exporta, cujo protótipo é dado aqui embaixo, está aqui o exporta, ó, ele tem que ser implementado de maneira recursiva. É essa função que eu chamo aqui na função main que vocês têm que implementar para que ela faça a impressão na tela, né? E depois de ter feito o exporta, se chama a função libera, e a função libera vai remover toda a memória, né? Então, quando a gente termina o programa, tem que ter nenhum tipo de vazamento, né? Então, para vocês definirem o valor de árvore, que é uma das, além de implementar as funções exporta e libera, vocês podem fazer externe void asterisco árvore nos arquivos que vão trabalhar com esse ponteiro global, né? Que no caso aqui vai ser provavelmente no parser.y, lá na primeira regra gramatical, quando vocês vão recuperar a primeira função da lista de funções e fazer com que essa ponteira aponte para a primeira função. Então, para isso, vocês vão precisar colocar lá externe void asterisco árvore, né, para que ele conheça esse ponteiro. Bom, em relação à avaliação objetiva, como é que ela vai funcionar? Então, eu vou considerar como raiz o primeiro nó que não tem um pai naquela lista que é exportada. Então, vocês não precisam se preocupar de fazer com que a raiz apareça na primeira linha, certo? Eu vou sempre procurar em todos os nós aquele que não tem pai e eu vou escolher o primeiro nó que não tem pai para ser a raiz, para fazer o processo de comparação com a árvore de referência, né? Para a execução, eu vou executar etapa 3 menor para receber uma entrada, que vai estar sintaticamente válida, e vou apontar para a saída, e a saída vai estar o arquivo, que vai ser os vários printfs que vocês vão fazer, né? Então, esse conteúdo de saída vai conter a árvore da solução, que vocês vão fazer seguindo aquela especificação no item 2.4. E uma vez reconstituída em memória, eu vou ler esse arquivo, vou fazer um tratamento, né? Eu vou fazer um percurso na árvore de referência, na árvore de vocês, procurando uma igualdade completa, né? Posso até fazer, de repente, uma métrica de distância, mas, em princípio, a solução vai ser binária, né? Ou acerta a árvore inteira, ou não acerta nada. Mas isso, no passado, já me levou a criar uma métrica de distância para eu ponderar um pouco, assim, pô, acertou quase tudo, faltou só um pedaço, só uma subárvore errou. Bom, daí, nesse caso, eu vou ver se eu consigo recuperar o código onde eu calculava essa métrica de distância. Então, cada teste unitário é avaliado como correto caso a árvore seja criada estruturalmente idêntica àquela de referência, com a mesma quantidade de nós, arestas e nomes de nós. Não, eu vou tentar flexibilizar isso um pouco, mas em princípio ela tem que ser igual, certo? Esse é o objetivo principal. E a memória alocada dinamicamente tem que ser bem gerenciada. Então, nesse sentido, eu vou fazer também um teste automático, que vai ser lançar a ferramenta Valgrind, dessa forma que está aqui embaixo. Nesse caso aqui eu vou ignorar a saída, né? E a entrada vai estar correta sintaticamente, né? E no final dessa execução, eu vou esperar ver isso aqui na saída do Valgrind. Então, aqui tem um exemplo, onde tem que estar 0 em todos esses campos aqui. Então, só passa no teste se tiver 0 em tudo, certo? Se tiver algum zero, algum valor aqui não 0, daí não passa, porque alguma memória não foi liberada lá no final. Bom, daí aqui tem no anexo C, eu vou deixar vocês lerem, aqui é só um resuminho do que é uma árvore sintática abstrata. Isso a gente já falou lá na videoaula e deu, inclusive, inúmeros exemplos lá. Certo, pessoal? Então, eu vou terminar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à especificação, por favor, não hesitem em entrar em contato. Eu deixo um grande abraço para vocês e tchau, tchau.